Bom, turma, essa vai ser a nossa aula de gabarito, né? Mostrar os gabaritos e explicações dos exercícios que nós fizemos até então. Então, nós tivemos aqui 3 exercícios no AVA, né? Exercícios da aula 1, 2 e 3. Então, eu vou mostrar hoje para vocês os gabaritos e explicação, né? Principalmente sobre os modelos de entidade de relacionamento. Bom, então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que todos os exercícios que vocês colocarem aqui no AVA, vocês clicando dentro dele aqui, né? Clicando, vocês poderão acessar uma área onde mostra a nota e também as observações que eu fiz durante a correção. Então é muito importante vocês clicarem, né, e olharem a nota e também as observações que eu escrevi, porque eu realmente escrevi uma para cada aluno, né, para cada resposta, mostrando assim os pontos fracos que tem, né, no desenvolvimento da questão, para que sejam melhorados nas próximas vezes, tá certo? Então, peço que vocês olhem, né? Mesmo tiraram 10, às vezes eu coloquei algumas coisas, eu fui mais assim, bonzinho, vamos dizer, né? Dessa primeira correção, mas gradativamente o nível de exigência vai aumentando. Então, para as próximas eu espero que não sejam cometidos assim os mesmos tipos de erros, né? E por isso mesmo essa aula aqui vai ser importante para a gente fixar mais o conteúdo, e também eu vou mostrar para vocês o gabarito, como que resolve as questões, e também os erros comuns assim que eu vi acontecendo bastante nesses exercícios. Então eu vou também mostrar isso e a gente vai assim aprendendo melhor, tá certo? Bom, então isso também é o melhor jeito de aprender, tá certo? Já dizendo assim, é você fazendo o exercício, errando e depois corrigindo para ver onde errou e em que sentido melhorar para a próxima vez. Beleza, então. Bom, então o gabarito do exercício 1 da aula 1 tá aqui. E assim, como é uma resposta teórica, né? Não tem muito o que falar, assim, né? Por exemplo, o que são metadados? Dados que descrevem a respeito do próprio banco de dados. O que é um banco de dados? Coleção de dados coerente, consistente e logicamente relacionados. Então, né, esse GBD, está aqui o objetivo dele. Então, essas são respostas mais diretas. E aqui também nas questões de texto, eu também escolhi boas respostas dos alunos e mudei algumas palavras apenas, né? Algumas coisas poucas melhorias. Então não estranhe se no gabarito aparecer um texto igualzinho o seu, né? Pode ser que tenha sido um escolhido por mim que estava bastante boa a resposta. Da aula 2, nós temos aqui também são questões teóricas, né? Exceto no finalzinho dela tem uma questão de diagrama de entidade de relacionamento. Então, eu vou mostrar aqui sobre essa aula, né? Qual que é o gabarito do diagrama de entidade de relacionamento da aula 2? Bom, vamos relembrar o enunciado. O enunciado era este aqui, ó. Eu pedia, escolha um minimundo que você domine e faça uma descrição com entidades, relacionamentos e atributos, né? De forma textual, e aqui eu dou o exemplo da biblioteca. Então, eu coloco aqui que, caso você ficou sem ideia, pode fazer do supermercado com 3 entidades: produto, venda e fornecedor. Então, vamos lá. Pensando no minimundo do supermercado, você tem os produtos, você tem o fornecedor, que é quem fornece esses produtos para você colocar no seu supermercado, e você tem a venda, que é aquele momento onde você está vendendo para o consumidor final, né? Então, como que você poderia fazer? Isso aqui é um minimundo bem simplificado, né? Mas você coloca aqui o produto, né? E aí, como atributos, você poderia pôr código de barras, nome e preço. O código de barras, repara que ele é um identificador único, né? Só existe um código de barras para cada produto. Por isso eu coloquei ele como um atributo-chave, com esse sublinhado. Ok. Depois disso, fornecedor. O fornecedor ele sempre tem um CNPJ. Então, e o CNPJ é único. Então, ele é um atributo-chave, sublinhado. E o nome. Ok.
Em relação à venda, bom, toda venda, quando você faz uma venda, sempre aparece na notinha fiscal a data, né? Por exemplo. Então, data sempre está presente na venda. Com isso, nós explicamos então os nossos atributos. Então, agora em relação aos dois relacionamentos que nós temos, né? Então, aqui em cima, ó, a gente tem um relacionamento entre produto e fornecedor, que é um relacionamento fornece. Então você pensa, bom, o fornecedor ele fornece os produtos, né? Logicamente, então tem esse relacionamento. Cada produto sempre tem um fornecedor, não é mesmo? E um fornecedor ele pode ter até N produtos. Essa foi a forma como eu imaginei, né? O supermercado. Então, até coloquei o texto aqui. Um fornecedor fornece N produtos e cada produto é fornecido por apenas um fornecedor. Então, essa é uma regra, né? Cada produto, somente um fornecedor. Dado um fornecedor, ele pode fornecer até N produtos. Ah, professor, mas eu imaginei que um determinado produto, por exemplo, farinha de trigo, poderia ter vários fornecedores. Tudo bem. Nesse caso, você faria N para N e colocaria um texto aqui em cima correspondente, né? Explicando que essa é a sua visão de mini-mundo. Tudo bem também, tá certo? Contanto que você explique. Então aqui embaixo nós temos o outro relacionamento. Aqui é um relacionamento N para N, né, a cardinalidade dele. Então, produto compõe a venda. A gente sabe que uma venda tem vários produtos, né? Então, dada uma venda aqui para baixo, vários produtos, N aqui em cima. E agora o outro lado. Bom, dado um determinado produto, sei lá, bolacha, água e sal. Aparece em várias vendas, certo? Então é N. Então, dado um certo produto, ele aparece em várias vendas, N. Dado uma certa venda, aparecem vários produtos, N desse lado aqui. N para N, um relacionamento N para N. Bom, com isso finalizamos então esse diagrama bem simples. Espero que tenha ficado claro, mas esse aqui é a base, né? Se essa base não ficou clara para você, esse entendimento base aqui vai ser muito difícil avançar. Então, isso aqui tem que estar na ponta da língua, tá certo? Agora vamos então, quem tiver dificuldade com isso, por favor, me avise, tá, pessoal? Porque aí você precisa fazer mais prática e tirar mesmo suas dúvidas para poder seguir em diante, porque já está muito atrasado quem não entendeu isso. Agora vamos para a aula 3. Então a aula 3 é só modelos entidade e relacionamento, que é o que mais interessa para a gente nesse momento. Então nós temos aqui duas questões, dois exercícios. Nos dois exercícios, né, ele pede o quê? Para você sempre especificar atributos relevantes, como simples, compostos ou multivalorados, incluindo atributos-chave. E para relacionamentos, você sempre colocar a cardinalidade. E também, se a participação for opcional, também deixar claro isso, né? Se a participação for obrigatória. E para autorrelacionamentos, especifique o papel de cada entidade. Porque no autorrelacionamento nem sempre é claro a forma como ele se relaciona. Então é importante, é recomendado que você coloque um textinho explicando o papel de cada entidade. O papel de cada direção, né, do relacionamento. Ok, vamos lá então. O exercício 1, relembrando aqui, projete uma base de dados para um banco de dados para controle acadêmico com as seguintes regras. Então tem aqui 12 regrinhas, né, que vão demonstrar para a gente como que o sistema de controle acadêmico, como esses dados são relacionados. Então tá aqui o gabarito, eu vou mostrar para vocês o gabarito e vou explicar então. Olha só, vamos ler cada regra e aí a gente olha o diagrama. Alunos têm um identificador único e um nome. Bom, olhando aqui aluno, então, ele tem dois atributos, código aluno e nome. Identificador único é o código aluno. Como ele é único, ele é um atributo-chave, então está aqui sublinhado. Regra 2. Professores têm identificador único, nome e um departamento. Então, olhando aqui em professor, nós temos o código do professor, que é o identificador único, e o nome, né? O código também é sublinhado. E ele fala que tem um departamento, né? Aqui é uma coisa importante, porque assim, você fala, tal, tal e tal. Então, é tudo atributo. Não necessariamente. Ele fala que o professor tem um departamento. E aí, você vai criar um atributo departamento ou vai criar uma entidade?
O importante é que você ficou nessa dúvida. Você então poderia criar o atributo aqui, mas depois você faz essa remodelagem. Por quê? O departamento ele não se relaciona apenas com o professor, ele se relaciona também com a disciplina. Então faz muito mais sentido ele ser uma entidade própria, tá certo? Que tem várias relações aqui com variados dados, tá certo? Então, mesmo que você colocasse ele inicialmente como departamento, como o departamento como um atributo, depois você teria que reajustar o seu modelo, transformando o departamento em uma entidade. Esse é um erro bem comum, tá? Regra 3. Disciplinas têm uma sigla única, nome e descrição, são ligadas a um único departamento responsável. Então a gente vê aqui disciplina, né? Tem sigla, nome e descrição, sigla é único e está de responsabilidade um departamento. Então aqui a gente já tem até uma relação, disciplina e departamento. Aí, disciplina se relaciona no departamento de que forma? Ele diz ali que são ligadas a um único departamento responsável. Então cada disciplina, você olhando aqui, em direção ao departamento, só tem um departamento, né? Então, um aqui do lado do departamento. E cada departamento tem quantas disciplinas? Pode ter até N, né? Responsabilidade, então, até N disciplinas. A cardinalidade da relação. Como vocês podem ver, no texto não existe que um departamento pode ter até N disciplinas. Porém, isso é uma das informações que ficam implícitas, tá certo? Na sua modelagem. Você pensando um pouco a respeito do minimundo e imaginando que sim, normalmente pode acontecer uma disciplina, mais de uma disciplina está relacionada a um departamento. Então você coloca N aqui, tá certo? Vamos seguir adiante. Um aluno pode cursar uma ou mais disciplinas. Para cada disciplina, ele será alocado em uma turma específica. Bom, então o aluno, você sabe que vai se relacionar com disciplina, né? E ele sempre está em uma turma específica. Esse gabarito aqui modelou dessa forma. Não é a única forma que está correta. Porque você também poderia fazer um relacionamento ternário, você também poderia fazer outras formas, né, de modelagem que também estariam corretas, porém esta forma aqui está correta e está bastante simples. Então a gente tem que um determinado aluno se registra em até N turmas e cada turma tem N alunos, entendeu? E cada turma está ligada a apenas uma disciplina. Uma disciplina, por sua vez, possui até N turmas, tá certo? Então peço que olhem bem essa parte aqui para entender, né? Isso precisa estar muito claro aqui, a forma como está funcionando essas cardinalidades. E cada turma tem um local específico. O local ficou como um atributo dessa entidade de turma. Ah, professor, poderia ser um relacionamento aqui entre matrícula, disciplina, entre disciplina e aluno, um único relacionamento aqui, onde local seria um atributo do relacionamento? Sim, tudo bem, né? Poderia ser. Porém, se você pensar junto comigo, turma é um conceito existente no minimundo da academia, né? No minimundo da universidade. Você tem a turma, então você pode utilizar, tá? Ele como uma entidade. Faz mais sentido turma ser uma entidade do que ser simplesmente um atributo ou ser simplesmente, né, de outra maneira, tá bom? Mas depois eu vou mostrar para vocês como outros alunos fizeram e vou mostrar por que está certo ou errado. Seguindo adiante então, regra número 5, um professor pode ministrar uma ou mais disciplinas, porém cada disciplina é ministrada por somente um professor. Bom, então claramente ele fala que professor se relaciona com disciplina, onde um professor ministra até N disciplinas e cada disciplina é ministrada por apenas um professor. Então isso aqui está bem direto assim em professor e disciplina. Ah, mas será que não seria o caso de professor se ligar com turma ao invés de ligar com disciplina? Também poderia ser, porém aqui ele fala muito claramente, né, que cada disciplina é ministrada por somente um professor. Ele não diz que cada turma é ministrada por somente um professor, né? Então seria o caso, por exemplo, caso houvessem 3 turmas de algoritmos de programação, no nosso minimundo, na nossa universidade, o que ele diz aqui é que todas estariam com o mesmo professor, né?
Então essa modelagem aqui está mais correta, tá bom? Uma turma possui um determinado local de aula. Então uma turma possui um atributo local. Bem simples. Cada professor é ligado a um único departamento. Bom, nesse caso então, um professor tem uma ligação com o departamento onde é apenas um, né? E além disso, aí você pensa, será que o departamento tem N professores? Sim, né? Essa é uma questão também implícita. Basta você pensar no mini-mundo da universidade. Regra 8. Cada curso tem um código único e um nome. Então tá aqui o curso, código único e nome. Como o código é único, sublinhado é um atributo-chave. Regra 9. Cada aluno é necessariamente matriculado em exatamente um curso. Então o aluno ele tem uma matrícula para um curso. Então tá aqui, relacionamento matrícula 1 para N. Professor, e a questão de ser exatamente um curso? Eu poderia colocar 1 para 1 aqui, né, na notação da aula? Deixa eu lembrar aqui vocês. Isso aqui, poderia colocar 1 para 1? Pode também, tá? Também tá certo. Também estaria, inclusive, assim, mais detalhado, né? Mais detalhadamente correto. Mas, como essa questão não pediu para você utilizar a notação de mínimo e máximo, você não precisa, tá bom? Mas caso tenha uma questão que peça para que você utilize o mínimo e o máximo detalhadamente, e isso seja um mini-mundo muito importante, onde essa modelagem é muito importante, aí você especifica esse tipo de relação. Continuando aqui, um curso é composto de várias disciplinas, e também cada disciplina pode compor vários cursos. Então aqui em relação a disciplina e curso, nós criamos uma relação chamada grade curricular, de N para N. Porque um curso tem várias disciplinas e uma disciplina pode compor grade curricular de vários cursos. Regra 11. Cada disciplina pode ser pré-requisito de várias disciplinas. Bom, então aqui nós temos um autorrelacionamento, né, disciplina com ela mesma, em relação a pré-requisitos. Então, tanto é N para N, né, porque uma disciplina compõe várias, é pré-requisito de várias, assim como várias disciplinas são pré-requisitos de uma. Cada curso possui exatamente um professor que é coordenador de curso. Bom, aqui no autorrelacionamento, pessoal, teria que pôr o textinho aqui, tá? É pré-requisito de, é composto de, né? Eu não coloquei aqui porque ficou muito poluído, mas por favor, coloquem quando você tiver um autorrelacionamento, você colocar um textinho aqui, tá? Explicando. Então, regra 12. Cada curso possui exatamente um professor que é coordenador de curso. Então, o professor se relaciona com o curso, né? E aqui, essa relação chama coordenação, tem um professor para até N cursos. Por que é N aqui, professor? Bom, basicamente você não está dizendo aqui nas regras que o mesmo professor não pode coordenar mais de um curso. Então, por via das dúvidas, ficou o N aqui ligado a curso. E um ligado a professor, porque cada coordenação só tem um professor. Tá certo? E esse 2 riscos aqui significa que é obrigatório, ou seja, cada curso necessariamente tem um professor. Né? Então, quando ele fala cada curso possui exatamente um professor, então todo curso tem que ter um professor. Você também poderia fazer isso em outros casos, né? Aqui de cima, em outros casos que você veja que é obrigatório. Por exemplo, entre disciplina e departamento. Tá? Então, essa questão de, bom, tenho aqui uma obrigatoriedade, mas eu tenho que elencar que é obrigatório em todos os relacionamentos que eu descobri. Bom, aí vai muito da sensibilidade do modelador. Por quê? Não é exatamente assim sempre necessário que você coloque todos os detalhes da modelagem. Porém, você deve colocar
aquilo que é mais importante e aquilo, principalmente, que você acha que as outras pessoas ficarão em dúvida. Por exemplo, é natural para você, é óbvio que um curso tem exatamente sempre um professor como coordenador? Não, né? Às vezes existem cursos que têm mais de um professor, né? Existem universidades que fazem isso. Então, é importante você colocar isso aqui, né? Que tem sempre um coordenador. E aí você coloca os dois traços para mostrar que é obrigatório, né? E coloca um aqui em professor. Em outros casos, por exemplo, como por exemplo aluno em matrícula em curso, o texto ele não deu ênfase que não existem alunos que ficam sem curso. Então você não precisa colocar obrigatório aqui, tá certo? Ou então que, por exemplo, que não possam ser criadas disciplinas que fiquem sem responsabilidade de nenhum departamento, né? Como isso não foi dado uma ênfase e você não precisa realmente colocar isso no seu modelo, tá certo? Mas se você colocar, fica mais detalhista ainda, né? Fica com certeza melhor, né? Não vai piorar nunca se você aumentar o seu nível de detalhamento do seu modelo entidade de relacionamento, tá certo? Espero ter esclarecido, porque muita gente tem perguntado esse tipo de coisa, né? O quão detalhista você precisa ser. Você precisa ser, primeiro, você tem que abranger tudo que está escrito aqui, e segundo, você tem que deixar claro qualquer regra que não seja óbvia. Tá? Esse é o objetivo principal do modelo entidade de relacionamento, porque vocês têm que se lembrar que o principal objetivo do modelo entidade de relacionamento é ser um modelo que seja bem visível e entendível, intuitivo para os stakeholders, que são as pessoas envolvidas, né, na aplicação realmente do seu sistema e que não necessariamente são formadas em computação, têm entendimento claro sobre os dados. Eles têm uma noção, né? Então eles não têm conhecimento técnico, por isso precisa ser algo visivelmente atrativo e intuitivo no relacionamento das entidades. Dessa forma aqui, então, você pode colocar cores, né, para separar cada entidade, você pode organizar elas de modo que fique visualmente agradável. Então tudo isso é importante no modelo entidade de relacionamento, e eu vou considerar isso quando for corrigir, tá? Então eu vou considerar se está alinhado, se está agradável o aspecto do modelo, porque isso é algo realmente importante no modelo entidade de relacionamento. Ufa, então foi essa questão. Vamos agora para a segunda questão. Exercício 2. Projete um banco de dados para o problema de cervejas, bares frequentadores. Atente-se para especificar os atributos multivalorados, compostos, opcionais e chaves. Então aqui ele já até especifica o que a gente tem que estar atento, tá? Para este problema, vocês vão notar o seguinte, que o gabarito está um pouco diferente colocando em relação à cardinalidade mínima ou máxima. Por que isso? Porque aqui ele especifica sempre essas relações como uma ou mais, né? Então esse uma ou mais, vocês verão que se transforma nesse mínimo de 1 e máximo de n, tá bom? É diferente do de cima. O de cima não faz esse tipo de especificação. Por isso, os gabaritos estão diferentes com relação à cardinalidade. Mas isso sempre vai depender de como você lê o texto aqui, tá certo? Então vamos lá. Regra número 1. Frequentadores têm nomes e endereços únicos. Então, frequentador, nome e endereço único. Como ambos são únicos, ambos estão sublinhados, ambos são atributos-chave. Ah, professor, pode ter mais de um chave? Pode. Repara que nós não estamos no esquema relacional. O esquema relacional, sim, para quem já fez banco de dados, né, uma vez, nós só temos um atributo de chave primária, e aí é importante especificar qual que é a chave primária. Mas aqui não. Aqui nós estamos apenas elencando quais atributos são únicos. Então, nome e endereço,
para frequentador, ambos são únicos. Então, ambos são atributos-chave e ambos são sublinhados, tá certo? Quem sublinhou somente um não está correto, porque aqui o texto ele é bem claro. Frequentadores têm nomes e endereços únicos. Eles apreciam uma ou mais cervejas e frequentam um ou mais bares. Então, vamos lá. Frequentador com cerveja aprecia. Um frequentador aprecia uma ou mais cervejas. Então, 1 para N aqui desse lado da cerveja. E também ele frequenta um ou mais bares. Então, 1 para N aqui relacionado frequentador e bar. Mas cada frequentador tem sua cerveja favorita. Alas, isso aqui é importante. Quando o pessoal leu isso aqui, muitos alunos fizeram o quê? Criaram um atributo aqui, cerveja favorita em frequentador. Tudo bem começar assim, mas depois que você viu que existe uma entidade chamada cerveja, então você não pode criar aqui cerveja favorita e simplesmente deixar assim, porque esses dados não estarão relacionados. E o que é um banco de dados se não algo que expresse a relação entre os dados? Então é muito melhor você criar um relacionamento do que um dado isolado aqui de cerveja favorita. É melhor você criar um relacionamento entre frequentador e cerveja com o nome favorita. Então aqui vai expressar qual cerveja que é a favorita do frequentador. Então dado um determinado frequentador, quantas cervejas favoritas tem? Exatamente uma, né? Cada frequentador tem sua cerveja favorita. Por isso está 1,1. No mínimo uma cerveja favorita e no máximo uma cerveja favorita. Está bem exatamente definida a quantidade da cardinalidade. Ainda sobre os frequentadores, né, eles possuem telefones, usualmente um, mas às vezes vários ou nenhum. Então, o frequentador tem um atributo chamado telefone, que é multivalorado, porque ele pode ter vários valores. Legal, vamos para a regra 2 agora. Bares têm nomes e endereços únicos. Então, o bar aqui você coloca nome e endereço, ambos atributos-chave. Eles servem uma ou mais cervejas ou são frequentados por um ou mais frequentadores. Então, aqui no bar, é frequentado por um ou mais frequentador. Tá certo? Desse lado aqui, em cima colocamos 1,n. Normalmente você colocaria N aqui, né? Porque um bar, com certeza, você sabe que tem mais de uma pessoa. Além disso, específico aqui do nosso exercício, ele falou que é frequentado por um ou mais frequentadores. Então, nós também temos o mínimo de 1. Significa que todo bar aqui que nós colocamos tem pelo menos uma pessoa que frequenta. Servem uma ou mais cervejas. Então, entre bar e cerveja, tem o relacionamento de serve, né? Então, para um dado bar, sempre serve uma ou mais cervejas. Então, esse 1,n aqui. Eles cobram um preço para cada cerveja que servem e que pode variar de cerveja para cerveja. Bom, então cada bar tem um preço, né? Então, você poderia colocar preço aqui em bar como atributo, só que, porém, varia de cerveja para cerveja. Então, aí você também poderia pensar aqui em colocar o atributo preço em cerveja. Porém, você vai perceber que esse atributo precisa ser posto no relacionamento. Porque se você colocar em bar, então o preço será igual naquele bar para todas as cervejas. Se você colocar o preço em cerveja, o preço vai ser igual naquela cerveja para todos os bares. Então não é isso. Para cada bar e para cada cerveja, você tem um preço diferente. Portanto, o atributo de preço fica entre o relacionamento de bar e cerveja. E foi bem claro aqui, né? Regra 3. Cervejas têm nomes e fabricantes únicos. Bom, então aqui você descobre que a cerveja está ligada a um fabricante, que por sua vez tem um nome e endereço únicos. Legal. Como ele já diz aqui, fabricantes únicos, olha só que interessante. Ele já está querendo dizer, dessa maneira aqui, que é ligado a somente um fabricante. Interessante, né? Porque ali acima, quando a gente usava a palavra único, ela estava relacionada tão somente com um atributo ser chave. Mas aqui ele já virou um relacionamento, e no relacionamento tem cardinalidade 1, né? Ou seja, várias cervejas são fabricadas por somente um fabricante. E um fabricante fabrica várias cervejas.
E, além disso, você tem aqui a obrigatoriedade da relação, ou seja, cada cerveja obrigatoriamente tem um fabricante. Por quê? Ele é muito claro. Cerveja tem nome e fabricantes únicos. O que eu quero dizer para vocês? Uma mesma palavra pode tanto significar que um atributo deve ser chave, ou você deve criar uma nova entidade e fazer um relacionamento nessa formato n para 1, né? Ou 1 para 1, enfim. Cerveja está relacionada a somente um fabricante, obrigatoriamente, através desses traços duplos. Além disso, cervejas são servidas por um ou mais bares, né? Então, cerveja 1 ou n, e são apreciados por um ou mais frequentadores. Então, aqui desse lado também 1,n. Por fim, fabricantes têm nomes e endereços únicos, aqui, e podem fabricar mais de uma cerveja. Então, aqui é n desse lado aqui, porque o fabricante pode fabricar mais de uma cerveja. Bom, é isso. Esse é o nosso gabarito, né? Espero ter esclarecido essa questão. Agora vamos ver algumas respostas dessa questão 2 que eu gostaria de mostrar para vocês e mostrar que alguns alunos fizeram, né? Não vou citar nomes de maneira alguma, né? Mas que é interessante para a gente aprender com os erros, tá, pessoal? Então vamos lá. Peguei aqui uma resposta, então, né? De um aluno, ele colocou aqui frequentador, cerveja, bar e fabricante. Então vamos lá. Primeiro, o que me chamou a atenção aqui. Ó, se nós olharmos para cerveja, tem aqui ID cerveja, ID bar, ID fabricante, um monte de ID. Pessoal, esses IDs aqui é comum do modelo relacional. Mas aqui nessa fase onde nós estamos, no modelo entidade de relacionamento, isso aqui não existe. Tá certo? Isso aqui não existe. Então, lá no texto não foi dito em momento nenhum que as cervejas têm um ID. Repara, ele não fala isso. Não tem um identificador único para cada cerveja. Você já viu isso? Eu nunca vi. Eu nunca fui num bar e vi lá um identificador único para cada cerveja. Pode até existir, mas é algo interno. Não foi posto aqui no texto. Então, não é bacana ter isso aqui. Não está correto. Vocês têm que lembrar que a fase de modelagem, entidade de relacionamento, o que é a principal vantagem dela? Estar bem intuitiva para os usuários finais leigos. Você acha que esse monte de ID é algo intuitivo para um usuário leigo? Certo? Então, sem IDs no modelo de entidade de relacionamento, a menos que o texto dê esses IDs claramente para você. Por exemplo, CPF, né? Código único de professor. Cada aluno tem um código único. Aí sim. Mas do contrário, não é o momento de você criar IDs. Bom, tá legal. Outra coisa que eu vi. Em relação à cerveja, ele colocou o atributo preço em cerveja. Porém, se nós olharmos lá, olha só. Eles, os bares, cobram um preço para cada cerveja que servem e que pode variar de cerveja para cerveja. Bom, preço estando aqui em cerveja está variando para cada cerveja. Porém, como que você vai... Se você tiver um preço aqui em cerveja, esse preço vai ser o mesmo para aquela cerveja em vários bares. Pode variar bastante os bares e será o mesmo preço, entendeu? Então não é essa a questão. O preço ele está relacionado, o preço está ligado ao par cerveja e bar. Ou seja, determinada uma cerveja, determinado um bar, haverá aquele preço, né? Se você mudar o bar, já muda o preço. Pode mudar o preço. Se você mudar a cerveja, pode mudar o preço. Então, o preço tinha que estar aqui no relacionamento servem de bar com cerveja. Concordam comigo? Então, esse preço aqui não está legal. E aí, também,
colocou o preço aqui no bar, né? Não sei porquê, tem o preço em dois lugares, mas nenhum deles está correto, tinha que ser aqui no meio. Vamos lá, o que mais me chamou atenção também? Cerveja preferida aqui em frequentador virou um atributo. Porém, é o que eu falei para vocês da semântica. Tem muito mais valor semântico você ligar o frequentador com cerveja em um relacionamento e colocar aqui de favorito do que você colocar aqui um atributo em frequentador como cerveja preferida. Porque aqui esse atributo ele não está sendo relacionado à cerveja, mas existe já uma entidade de cerveja. Então deveria ser um relacionamento e não um atributo, tá certo? Bom, o que mais que me chamou a atenção aqui? Sim. Olha, aqui nos relacionamentos de aprecia, um frequentador aprecia N cervejas, tudo bem. Mas dada uma cerveja, ele diz que é apreciado por apenas um frequentador. Ou seja, se alguém gostar de uma cerveja, o outro já não pode gostar dela também. Se alguém gostar de Skol, ninguém mais pode gostar aqui nesse modelo. Só aquele cara. É o primeiro que... o primeiro que gostar, né? Aí proíbe os outros de gostar também. É engraçado, mas essa é a forma que está modelada aqui, né? Como você faz o teste. Fixa uma cerveja do lado direito. Brahma. Tá. Aí quantos frequentadores tem? Um. Que aprecia. Entendeu? Então essa é a regra. Então aqui é um relacionamento N para N, na verdade. Bom, é isso que eu gostaria de mostrar a respeito dessa resposta, tá? Não estou falando aqui para criticar, né? Se você é o aluno que mandou essa resposta, tá tudo bem, né? O importante é aprender com os erros, né? E agradeço, inclusive, né? Por ter mandado essa resposta, porque aí a gente pode discutir. Muita gente repetiu os mesmos erros, tá? Então eu estou aqui pegando apenas um exemplo para a gente aprimorar, né? Nossa modelagem de entidade de relacionamento, tá certo? E errando é a maneira mais rápida de aprender e de melhorar, tá? Vamos para o segundo. Bom, aqui o que eu achei interessante. Primeiro, vou elogiar algumas coisas. Ele colocou o endereço como um atributo composto e separou, né, em rua, bairro e número. Bacana. Apesar de que, no nosso minimundo, na nossa descrição, ele não especifica como que os endereços são assim, decompostos, né? Poderia ser que seria CEP, por exemplo, em vez de bairro. Mas tudo bem. Vamos considerar que já está bem bacana isso aqui, tá? Eu gostei. Além disso, agora também o telefone multivalorado, né? Conseguiu prestar atenção a isso. Os relacionamentos também estão com cardinalidades boas. Aqui em relação ao preço, ele conseguiu colocar no relacionamento de servir, né, entre cerveja e bar, ou seja, para cada par de cerveja e bar, você tem um preço diferente. Muito bom. As cardinalidades N também estão corretas. Faltou aquela especificação de mínimo máximo, né, uma vez que este exercício especifica uma ou mais o tempo todo. Então ele foi bem específico, né, em relação à cardinalidade. Poderia ser melhorado aqui colocando 1,n. Tá certo? Apesar de que não está errado dessa forma aqui. O que mais? Agora eu vou começar a criticar algumas coisas, né, alguns pontos que tem para melhorar. Olha só. Primeiro, esse pontilhado aqui no nome e no fabricante, esse não é um padrão que nós estamos utilizando. Se vocês forem ver o padrão para atributo-chave, é sublinhado, tá, pessoal? Esse pontilhado aí se refere a outra coisa, se refere a chave parcial, quando sua entidade é uma entidade fraca. Aqui, ó, né? Também conhecido como chave parcial. Então, é quando a sua entidade é fraca
Por exemplo, nesse caso aqui, o identificador de um dependente que só está no banco de dados por causa dos funcionários. Então, não é o caso aqui, deveria ser sublinhado, tá? Outra questão. A outra questão, qual que era mesmo? As cardinalidades estão corretas. Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo como que é no gabarito, pra gente lembrar o que tá errado, né? Assim, poderia ter aqui uma obrigatoriedade em relação ao fabricante, a cerveja ter um fabricante, tá? Então seria aqui duplo, né? A ligação dupla entre cerveja e o relacionamento fábrica. E por fim, assim, a cerveja favorita, né? Então a cerveja favorita virou um atributo aqui. E o que é ideal, como eu já expliquei, né? Que fosse um relacionamento de favorita entre frequentador e cerveja. Bom, acho que é isso, né? Esse foi mais um exemplo, né? Eu só usei para que vocês fixassem, né, o conteúdo. Então, agradeço, né, a vocês prestarem atenção e tentarem olhar na resposta de vocês, né, quais foram os pontos assim que vocês podem melhorar, né, para evitar esses erros comuns. Por fim, aqui ainda sobre aquele nosso exercício da disciplina, professor, curso e turma, tem mais uma coisinha aqui que eu gostaria de pôr, uma resposta, né, de um aluno, que ele foi muito bem em muitas coisas, tá certo? Porém, uma coisa aqui, ó, disciplina e professor deixou relationship, quer dizer, aquele padrão, né, o texto padrão do aplicativo. Cuidado, tá, pessoal? Coloque nomes significativos nas relações, isso é importante e vai ser considerado. Eu não vou aceitar simplesmente assim relationship ou relação. Outra coisa, aqui ele resolveu modelar o aluno, disciplina e turma num relacionamento ternário. Como eu disse para vocês, tem que tomar cuidado com o relacionamento ternário. Qual erro vocês acham que está aqui? Ó, que ele diz que aluno tem cardinalidade N, disciplina tem cardinalidade de N e turma 1. Vamos fazer aquele teste. Fixa 2 e testa a cardinalidade do outro. Por exemplo, para um dado aluno e para uma dada disciplina, quantas turmas tem? Uma? Sim, tá certo, né? Vocês, por exemplo, estão na disciplina de banco de dados, só tem uma turma, certo? Agora, para um dado aluno, vamos ver aqui, para um dada disciplina, quer dizer, para uma dada disciplina em uma determinada turma, quantos alunos tem? N? Sim, tá certo, né? Porque uma dada disciplina, uma dada turma, tem N alunos. Correto, então, esse N aqui do lado do aluno. Agora, para um dado aluno e para uma dada turma, existem N disciplinas? Não, né? Aí tá errado. Por quê? Por exemplo, você é o aluno João. Turma 1 de banco de dados. Você tem N disciplinas? Esquisito, né? Só tem uma disciplina, que é a disciplina ligada à turma. Ou seja, turma só está ligada a uma disciplina. Essa que é a questão que não está bem modelada aqui nesse caso. Então aqui em disciplina tinha que ser 1. Sabe? Porque aí sim, para cada aluno e para cada turma só teria uma disciplina. Então, esses relacionamentos ternários tem que tomar cuidado. É preferível você fazer relacionamentos binários, tá? Utilizando turma aqui, que nem o gabarito, que é mais simples e você evita esse erro, né? Por exemplo, aqui, relembrando o gabarito, como que foi feito. O aluno se relaciona com turma
e a turma se relaciona com disciplina. Então ficou muito mais limpo aqui e atendeu os requisitos do enunciado. Também dá para modelar por relacionamento ternário, mas tem que tomar bastante cuidado com as cardinalidades. Bom, é só isso então que eu queria falar, né? Peço que vocês olhem então lá as respostas de cada um, né? Observem, comparem com o gabarito, procurem extrair o máximo desse gabarito aqui, o máximo de entendimento sobre modelos de entidade de relacionamento, que nós vamos continuar nós teremos um encontro síncrono em breve, cobrando isso, e também, né, no trabalho, a primeira etapa do trabalho é a modelagem de entidade de relacionamento, e por fim também vai cair na prova, então vocês já vão estar estudando para tudo isso ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima, então.